Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com PNL. Esse é o nosso episódio 95, parte 2, sobre o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Super famoso pra galera que gosta de produtividade, mas que, como vocês já viram no episódio anterior, vai muito além disso. E hoje eu tô aqui com o Natan. Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma semana aqui e a continuação do episódio que começamos na semana passada. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. E a Viviane? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio com muito conteúdo. E no episódio anterior, eu falei que ele apresenta um método pra gente conseguir, de fato, eliminar e fazer sobrar tempo na nossa rotina pra gente fazer o que a gente quiser, né? E esse método, ele chama de método DEAL. Cada um das letras, né, em inglês, significa uma coisa. No episódio anterior, a gente falou sobre a letra D, que é de definição. Definir os seus medos, né, o porquê que você continua apegado a tarefas pouco produtivas. E definir seus objetivos, que ele diz que devem ser audaciosos. E agora a gente vai passar pelas outras letras, né? Então, o E, o A e o L. Então, vamos começar aqui pela letra E, que é de eliminação. O que ele fala, né? Se você é funcionário, não tem como você trabalhar 4 horas por semana, afinal de contas, você bate ponto e não tem como você sair antes. Então, o seu objetivo nesse primeiro momento é ganhar mais. Tem muita gente que não se preocupa quando é funcionário, né? Quando trabalha em alguma empresa presencialmente, em aumentar a sua produtividade. Porque independente do que acontecer, eu vou ter que encher o meu dia com tarefas inúteis, embaralhando papéis para fazer bater o horário e eu conseguir voltar para minha casa. Então, a gente acaba se desmotivando a buscar a produtividade, deixar de fazer coisas que realmente revolucionariam. E a gente não consegue enxergar que, na verdade, se a gente buscar a produtividade, se a gente buscar eliminar, mesmo sendo funcionário, aquelas tarefas inúteis, ou automatizar aquelas tarefas que são úteis, mas são repetitivas, a gente libera espaço para criar coisas novas para essa empresa que eu estou trabalhando. E assim, ser promovido mais rápido, né? Ganhar um salário melhor e conseguir adiantar essa vida que você sonha, né? Então, quanto o empresário, ele vai ter uma postura mais de realmente conseguir cortar tempo para conseguir mais cedo do escritório, talvez se você é funcionário, o seu maior motivo de fazer isso seja realmente você conseguir, pelo menos, adiantar um pouco a questão da renda, né? Então é muito importante. Ele fala que a gente acaba se desmotivando, acaba realmente colocando mais tarefas no nosso dia só para conseguir fechar ali e bater o ponto no horário certo. Exatamente. Bom, então, o que ele fala que você tem que ter como referência para saber se uma tarefa é importante ou não, se ela está trazendo resultado ou não? O primeiro passo do E de eliminação é você usar na sua vida a regra de Pareto. Pareto foi um economista que dava aula lá na Suíça e ele dizia que 80% dos resultados financeiros da empresa, ou enfim, pessoais, vinham de 20% das ações. E isso vale também o contrário, né? 80% dos problemas também é causado por 20% das coisas que você não deveria estar fazendo. E aí ele fala que você pode usar isso na sua vida, né? Então, qual que era a situação que ele estava vivendo? Ele estava vivendo uma situação que ele falava que ele passava horas e horas e horas e horas telefonando para vários clientes que não atendiam, para vários clientes que não tinham interesse no produto dele, e ele não parava para pensar sobre se essa estratégia realmente estava fazendo sentido. E aí ele colocou no papel e ele percebeu que 3 ou 4 clientes que ele tinha representavam 90% da renda da empresa dele. Não era nem 80%. Era 90%. Então, por que raios ele passava horas e horas e horas e horas telefonando compulsivamente, sendo que ele poderia simplesmente parar... Ligar para os 4. Usar o tempo dele para entender qual que é o padrão desses 4. O que esses 4 têm em comum. E eu vou tentar descobrir lugares que eu ainda não conheço, onde eu vou achar uma pessoa assim. Eu vou deixar de perder o meu tempo. Não significa jogar o cliente fora. Ele fala, se por acaso o cliente entrar em contato fazendo um pedido para mim, ele trabalha com produto. Tirar pedido dos outros e procurar entender o perfil dos que geravam resultado. A Pareto é 20% de esforço para 80% de resultado. Para 80% de resultado. E enquanto isso, ele perdia lá na equipe de atendimento dele, né? De
pós-venda. Ele perdia um tempão com um monte de cliente que reclamava até não poder mais. E a equipe dele deixava de atender bem as pessoas que, de fato, traziam algum resultado para a empresa. E aí ele começou, beleza, não vou dar bola para esse cara aqui mais. Ponto final. É um em vários que eu tô deixando de atender aqui para ficar me dedicando 100% àquele cliente, que é um cliente grosso, que não respeita as pessoas que trabalham comigo, toma tempo. Pra quê? Só porque o cliente tá falando mais alto, né? Então ele fala bastante isso. A primeira coisa é você perceber qual que é o 20% das atividades que você realiza hoje que geram maior resultado. Existe um padrão nelas? Existe. Tem como você fazer mais delas e menos daqueles... E aí ele fala, muitas vezes a gente fica nesse automático de desespero, de preciso salvar minha empresa, oh meu Deus, o mundo está acabando. E você acha que se você parar um tempo e liberar tempo livre, é como se estivesse perdendo alguma coisa muito importante. Né? Eu deveria estar fazendo outra coisa, quando na verdade o que você deveria estar fazendo é justamente liberando a sua cabeça para ter um tempo de paz, para pensar em uma estratégia mais eficaz. Exatamente. Criar uma estratégia. E foi o que ele começou a fazer. Ele falou, vou atender muito bem esses 3, 4 que eu já tenho, vou tentar achar aqui mais uns 3 iguais. E aí ele foi atrás desses 3. E ele gastou praticamente todo o tempo dele nisso. E dane-se, a empresa pegando fogo e ele lá. Onde é que será que eu acho mais 3 clientes desse aqui? E no final das contas, ele aumentou absurdamente a renda da empresa. Eu não lembro quanto, mas foi um número realmente impressionante. E o que eles ganhavam em um ano, ele começou a ganhar em 15 dias. Assim, foi um negócio absurdo. E ele começou a aplicar isso para tudo dentro da empresa, né? Então, a primeira coisa que eu recomendo, o próximo exercício, né, que eu trouxe aqui para vocês é justamente isso. Identifica aí, então, quais são os 20% de causas que trazem resultados positivos, tanto no seu emprego quanto na sua vida. Quais são os 20% que, se você fizer, você é feliz? Por exemplo, eu saio com o cachorro 20 minutos, mas eu me faço tão feliz naqueles 20 minutos e é tão pouquinho. Poxa, quais são esses 20 que trazem 80% de felicidade na sua vida? Tem como você aumentar esses 20, né? Para aumentar ainda mais a felicidade que você tem na sua vida? E quais são as 20% de causas que trazem 80% dos seus problemas dentro da empresa? E quais são os 20% que causam 80% da sua infelicidade no resto da sua vida? Que é um pouco do que a Viviane mencionou em algum episódio anterior, quando ela falou da lista de incômodos. Quais são os pequenos incômodos? 20% é a porta que não fecha, que te causa 80% do estresse. E você tá deixando passar, sendo que você poderia eliminar aquele incômodo, né? Quer falar da lista de incômodos só para lembrar o pessoal? Quando a gente vai pensar em... Sempre no processo de coaching, a gente vai trabalhar com incômodos. E eu falo muito sobre isso. Vamos começar com o que te incomoda na tua casa, né? A gente pensa que é uma coisa besta, né? Porque o armário não está fechando a porta direito. Mas aquilo, toda vez que você olha, aquilo gera um incômodo. E se a gente começar a prestar atenção que se eu começar a eliminar esses incômodos, que são fáceis de serem eliminados, e começar a dar atenção para isso, eu vou liberando espaço para pensar em algo que seja mais importante, para me gerar um resultado melhor, que precise de mais atenção minha do que eu gastar tempo pensando naquilo. Então, lista de incômodos é importante, sim. Tudo que te incomoda internamente também, né? Muitas vezes a gente perde tempo pensando em algo que te incomoda internamente, que a gente já falou isso também, né? Então, sem dúvida, isso vai gerar resultado. Às vezes é pouca coisa que te ocupa muito espaço na mente por coisas simples. Só que como você está no automático, que as pessoas vivem no automático, né, e fazendo as coisas sem pensar, na repetição, ela não para pensar, e ela não elimina aquilo que poderia realmente sobrar tempo para que ela possa trabalhar. Quando você está falando do livro, acredito que tem que pensar muito em sistema de crenças, né, para você fazer uma mudança dessa, mas ele está te preparando, né? Ele está te preparando em várias ações para que você comece a fazer isso, e quando a gente vai mudando a ação, vai mudando o resultado. E mudando o resultado, a gente muda o nosso próprio sistema de crença. Eu não preciso bater lá na crença lá em cima, né?
Eu vou mudando comportamento e ação. A hora que eu mudo comportamento e ação, eu mudo o resultado, a crença perde força. E aí a gente consegue ter resultados melhores, sem dúvida. Exatamente. Então, basicamente, a moral da história é: tire o pé do acelerador. Ele fala que você estar ocupado ou ficar se gabando de que você... Nossa, como minha vida é cheia, olha como eu estou ocupado. Na verdade, é preguiça de pensar. A pessoa só não quer assumir que ela tá com preguiça de pensar numa estratégia sair da zona mais de conforto, eficaz, né? Sair da zona de conforto. Você estava pensando naquela metáfora de afiar o machado, né? Onde 2 lenhadores foram lá fazer uma competição e um ficava lá cortando as árvores feito um louco e o outro ficava sentado afiando o machado. E aí ele falou, mas você vai perder tempo. Ele falou, não, eu estou ganhando tempo, porque quando eu for cortar a árvore, meu machado vai estar afiado, né? Então eu acho que é bem por aí mesmo, é a gente parar, pensar, ver quais estratégias estão me dando resultado, quais não estão dando, o que está dando resultado, o que eu tenho que fazer para melhorar. As que não estão dando, eu tenho que eliminar. Eu tenho que parar de fazer aquilo que não me dá resultado, parar de andar no automático, trabalhar desapego, porque as pessoas são muito apegadas a comportamentos que têm, às ações que têm, ao que faz, aquela repetição, né? E parar para sair do automático, né? Sair um pouco da caixa para fazer algo diferente. Perguntas de estratégia. O que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo para atingir meu resultado? O que eu tenho que deixar de fazer? Então, essas 2 perguntas, que são perguntas de estratégia, eu preciso utilizar quando você está falando do livro. O que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo? Eu não estou indo atrás dos 3 clientes que são tops meus, que têm perfis, para procurar perfil igual. Eu não estou fazendo isso. O que eu tenho que deixar de fazer para que eu possa chegar no resultado que eu quero? E aí a gente está falando do livro e na vida da gente a gente precisa parar para pensar em qualquer aspecto. Eu quero mudar, eu tenho que pensar em estratégia, em como eu vou fazer. Quero pensar em estratégia? Uso essas 2 perguntas, que elas são fundamentais para gerarem ação, né? Para gerar uma ação nova e trabalhar desapego, né? Porque as pessoas são muito apegadas. Como que eu trabalho desapego? Eu sou uma pessoa muito apegada. Começa a tirar da tua casa tudo que você não usa há mais de 2 anos. Daí você baixa para 1 ano. Né? Aí você vai desapegando, né? Tem gente que vai arrumar guarda-roupa, ela tira tudo e volta tudo pro lugar. Ela não consegue tirar uma coisa do armário que, não, vai que eu uso um dia. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de ação que você faz, ela não gera uma mudança de mindset. Ela não muda, você vai ficar com o mesmo padrão sempre. Então, aí a gente consegue fazer essas mudanças, porque é radical? É radical. É fora de padrão a pessoa trabalhar 4 horas por semana? Às vezes a pessoa não consegue nem imaginar que isso é possível, né? Então, é uma forma de pensar muito diferente. Eu só vou poder mudar a minha forma de pensar a hora que eu mudar a forma de me comportar. Então, começa com... É mais simples. Eu vou mudar a minha forma de comportar. Então, eu vou sim hoje tirar tudo do meu armário e vou jogar fora tudo que eu não estou usando faz tempo. 2 anos. Daqui a pouco 1 ano. Né? E aí a gente vai trabalhando desapego, que também é importante na hora de a gente tomar uma decisão dessa, né? Como o livro propõe. Uhum. Então, assim, o primeiro passo dentro da letra I de eliminação é usar a lei de Pareto a seu favor. Então, quais são os 20% que eu posso fazer, que dão 80% do resultado da minha empresa? E quais são os 20% de problemas que causam 80% que geram 20% das causas que geram 80% dos problemas, para eu conseguir eliminar ou deixar de fazer, enfim. E aí a segunda maneira de você fazer a eliminação que ele fala é o quanto tempo você destina para cada uma das tarefas. Então tá na hora de cortar o tempo e não necessariamente a atividade. No primeiro exercício, então, a gente cortou o número de atividades. Agora a gente vai cortar o número de horas para cada uma das que sobraram. E aí, para isso, você vai usar a lei de Parkinson, que é a segunda lei que ele explica, que diz que o tamanho da tarefa se estende no tamanho do tempo que você destina para resolver essa tarefa. Então, se eu te der 8 horas, você vai conseguir preencher essas 8 horas de trabalho diárias. Se você trabalhasse 15 horas, você ia preencher as suas 15 horas com atividade e você ainda ia falar que falta tempo para você trabalhar. Porque é assim que a gente funciona.
Ele diz que o tamanho do problema aumenta. Se eu te der 2 horas para realizar determinada coisa, você vai focar só no essencial para você conseguir terminar. E além disso, você vai estar a pressão do tempo vai ser tanta para você terminar logo aquilo que você vai estar 100% focado, né? Porque tem essa pressão ainda em cima disso. Se eu te desse 1 semana, é que nem trabalho de escola. Aquilo ia virar um monstro na sua cabeça, você não ia nem saber por onde começar. Você ia começar a pensar em 30 milhões de possibilidades e no final das contas você ia executar no último dia. Então o que ele fala é, encurte os prazos. Mesmo que a sua tarefa, você sabe que vai demorar mais do que 2 horas, divide a tarefa em 2 e coloca um prazo de 2 horas para você fazer. Porque ele diz que dá muito mais resultado você juntar vários resultados de várias tarefinhas do que você se dá um prazo muito grande para no final você não fazer nada. Então, encurta o máximo o prazo para você resolver as coisas no seu dia. Que ele diz que dá. Que aí você vive na adrenalina, você vive na adrenalina, mas é boa. Porque você resolve as coisas, diz ele. Essa é a ideia. Então, mais uma coisa para você fazer aí em casa, né? Atribui aí dessas tarefas que você citou aí do projeto de vida, as que você tem que fazer amanhã ou depois, que é o que ele falou para você escrever. Coloca aí um período de tempo. Pode apertar esse período de tempo que ele diz que você consegue. E eu acredito, porque muitas vezes a gente é capaz de fazer em um dia, principalmente na faculdade, coisas que a gente levaria muito mais tempo se a gente não tivesse estabelecido esse prazo, né? Com um prazo maior, você dispersa mais, distrai mais. Então, tendo essas reflexões em mente, tendo a regra de Pareto 80-20 e a lei de Parkinson, ele sugere uma série de exercícios que eu vou passar junto com você. Já pega lápis e caneta e aqueles objetivos, aqueles sonhos que você definiu na letra D, para que a gente consiga fazer esse exercício juntos. Então, primeira tarefa, que ajuda muito e, inclusive, é uma coisa que eu uso e continuei usando, é colocar um post-it na sua mesa, em algum lugar que você sempre vê, ou no seu computador, com a seguinte frase: eu tô sendo produtiva ou eu simplesmente tô ocupada? Porque essa vai ser a pergunta horária. Você vai bater de hora em hora o seu olho naquele post-it e você vai decidir se faz sentido você continuar fazendo aquilo que você tá fazendo ou você simplesmente tá ocupado. A segunda tarefa que ele fala pra você fazer é a seguinte: se você pudesse só trabalhar 2 horas por dia, tipo, é vida ou morte, alguém tá com uma arma apontada na sua cabeça, tá? Se você pudesse trabalhar só 2 horas por dia, o que você ia escolher fazer? E aí, ele vai além, né? Se você pudesse trabalhar só 2 horas na sua semana, de todas essas 2 tarefas de 2 horas por dia que você escolheu, quais seriam essas tarefas que você ainda continuaria fazendo se você pudesse trabalhar só 2 horas por semana? E outra coisa, né, que ele fala: se você fosse obrigado a parar de fazer 4/5 das atividades que você faz hoje, o que você removeria? É a pergunta oposta, né? O que você faria se você tivesse só 2 horas? E o que você deixaria de fazer? Perguntas de estratégia. Exatamente isso. Já pensa aí e marca. Pensa na sua rotina. E já marca aí no papel. Se você trabalhasse 2 horas por dia, o que você faria? E começa a fazer, dá prioridade para essas que você escreveu, né? A próxima pergunta, que vem muito de encontro com a letra D também, que a gente falou, né? Quais são as 3 atividades que eu uso de bengala, né? Quais são as 3 atividades que eu uso para preencher o meu tempo, para eu me sentir como se eu tivesse produtivo? Que eu tô usando de muleta para não fazer outras coisas que eu sei que vão exigir do meu emocional. Essa é a pergunta que ele fala. Ele quer que você estabeleça quais são essas atividades. Porque se você se pega fazendo essas atividades, para um pouquinho e vê que tipo de medo você tá tendo no seu dia a dia, para você ter usado essa atividade como desculpa. Então você começa a ter autoconhecimento de quais são os meus comportamentos que eu uso de muleta para fugir de decisões simples, que vão me salvar tempo, mas que eu tô apegado e tô com medo de tomar. E a próxima pergunta que ele faz para vocês, né? Próxima pergunta. Gente, é bastante coisa que você vai escrever no papel agora, hein? Essa letra E é gigantesca, mas é o que realmente faz diferença. Na próxima é a seguinte: se essa for a única coisa que eu fizer hoje, meu dia vai ter valido a pena? Eu vou estar satisfeito com o meu dia? Outra coisa, nunca chegue no dia seguinte no seu escritório sem você ter uma lista de prioridades muito clara e uma lista de ações muito, muito bem definida. Que é um pouco parecido
que o David Allen fala na Arte de Fazer Acontecer, que foi um episódio que a gente gravou aqui também pra vocês, que é o seguinte, né? É o que ele fala. Muita gente coloca na lista de tarefas: consertar meu carro. Só que essa não é a tarefa. Existe um monte de passos antes que você não anotou na sua lista que você tem que fazer. Tipo, conseguir o telefone do mecânico. E aí você chega no dia seguinte no seu escritório com aquela lista de tarefas, que na verdade não são tarefas, são só pensamentos, né? Consertar meu carro. E você fica sem norte. E aí você acaba procrastinando. Então, uma coisa que ele fala é... vamos fazer esse exercício juntos, né? Hoje, até antes do fim do seu expediente, já define a lista pro dia de amanhã. Já faz isso. Define a lista do que você vai fazer amanhã. Nessa lista, você vai colocar específico exatamente qual é a próxima tarefa que você vai fazer. Especificamente, mesmo que ela seja pequenininha, tipo, ligar pro meu amigo para conseguir o telefone do mecânico. Mas que seja específico. E aí, para você ter certeza de que você tá priorizando, ele dá a dica que se você tem dificuldade de priorizar suas tarefas, coloca suas tarefas no papel, pega uma folha 4, dobra a folha 4 3 vezes, e o espaço da folha 4, dessa dobra que sobrar, vai ser o espaço que você tem para escrever suas tarefas, e não pode passar disso. E você vai se limitar a fazer isso, porque é uma forma de você garantir que o que você escreveu lá é de fato o mais importante, e é de fato os 20% que vão trazer os 80% de resultado para você. Então, você está se forçando a pensar de uma forma mais enxuta, né? De certa forma. E outra coisa que ele recomenda é que não existam mais que 2 itens críticos por dia. Porque pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho e aí você vai acabar não cumprindo um item crítico. Então, não mais que 2 itens realmente pesados em termos intelectuais por dia no seu trabalho. Próxima dica que ele dá. Não faça várias coisas ao mesmo tempo. Não abra várias janelinhas na sua cabeça. Isso a gente já discutiu nos episódios anteriores. Porque você vai acabar não fazendo nada direito, né? E aí vai mais perder tempo do que qualquer coisa. E encurte seus prazos. Então, anotou tudo? Terminamos a letra E. Vamos para as próximas 2 letras? Vamos lá, então. Então, agora você já definiu quais são seus objetivos. Já eliminou tudo que não faz parte ou que não te leva nesses objetivos que você determinou. Agora, existem aquelas tarefas que não podem ser eliminadas, né? Então, você já eliminou tudo que você podia, o que você faz com o resto? E aí que ele entra com a próxima letra, que é a letra A, de automação. Que é tudo que você puder automatizar e arranjar uma maneira mais fácil, estruturar um processo mais fácil para atingir o mesmo resultado, faça. Então, e-mail, resposta automática falando não estou disponível no momento. Todos esses tipos de coisa que forem aliviar seu trabalho, melhor. E aí ele diz que quando você não consegue mais automatizar nada, já tá tudo automatizado, aí você começa a delegar. E aí daí ele fala, uma das maneiras de você fazer isso é contratando uma assistente virtual. E aí existem várias empresas que trabalham com isso, como ele mora nos Estados Unidos e tem um monte de empresa desse tipo na Índia, ele fala que é muito barato, né? Ele precisa ver na nossa realidade do Brasil, como aplicar na sua realidade, né? Na realidade dele, o que ele fez? Ele percebeu que era muito mais barato ele contratar, por exemplo, uma empresa na Índia para fazer follow-up de algumas coisas que estavam pendente, marcar exame para ele, coisa pessoal mesmo. E que ia liberar tempo para ele conseguir trabalhar no que gerava dinheiro de fato. Então, marcar exame, comprar presente, tudo, ele começou a delegar na vida dele. Aí veja se faz sentido no seu caso. E ele conseguiu salvar muitas horas da semana dele fazendo isso, só terceirizando a vida dele. Ele fala literalmente terceirize. E aí ele dá algumas dicas para você terceirizar. A primeira é, não terceirize alguma coisa que pode ser eliminada, porque você vai estar perdendo dinheiro e tempo, né? Administrando a tarefa, que também você vai ter um tempinho ali para administrar a tarefa que a outra pessoa está executando, né? E não terceirize se você não tem um processo estruturado. E muito bem certinho que essa pessoa tem que fazer. Porque aí vai te tomar muito tempo, retrabalho, tanto que refazer um negócio que a pessoa não entendeu direito, porque não estava muito bem explicado. E aí você acaba gerando um retrabalho, que acontece bastante em empresas também, né? Não só em assistente virtual, como geralmente, né? Então, é isso. Primeiro você elimina, depois você
prepara um processo para você entregar na mão dessa pessoa, que esse processo consiga rodar muito bem, que qualquer um que olhe aquele processo consiga reproduzir. Quando você estruturou esse processo, essas atividades repetitivas que você faz e que não tem como eliminar, você passa para alguém. Então, delega para um assistente virtual. E existe empresa de assistente virtual de tudo que vocês podem imaginar hoje em dia, né? Principalmente no caso dele, né? E aí é isso que ele recomenda. Que seria uma forma de você automatizar a sua rotina. E aí ele fala que é para você testar mesmo, porque ele fala que enquanto você não se colocar na obrigação de delegar para alguém, você vai continuar fazendo as coisas sem processos. Quando você contrata e fala, putz, agora eu tô perdendo dinheiro, aí você se obriga a estruturar processo na sua empresa. Então, é isso, entendeu? É uma desculpa, é um jeito de você se forçar, de você se obrigar a criar processo na sua vida. Porque a cada dia que tá passando, que você tá pagando pra essa pessoa sem essa pessoa fazer nada, você se sente na obrigação de estruturar coisas para ela fazer. E aí você desmancha essa crença que você tem de que você precisa fazer as coisas tudo do mesmo jeito e começa a pensar melhor estrategicamente, qualquer maneira mais fácil, que qualquer um que leia vai entender e tudo mais. Então, essa é a letra A. E aí, por fim, depois que você automatizou tudo e eliminou tudo que você tem que eliminar, vem a próxima letra, que é a letra L, que é de liberar mesmo, né? Então, como é que você consegue ser livre para conseguir, geograficamente, inclusive, sair para fazer a sua viagem, que no final das contas é isso que ele queria desde o começo do livro, né? Desde o começo do livro que ele queria adiantar a viagem da aposentadoria dele e tirar um sabático. É assim que começou a história, então é assim que a gente vai terminar. E aí ele indica, né, que assim que possível você consiga, por exemplo, criar um produto, que se esse produto for físico, ok, se esse produto for digital, melhor ainda. E aqui é uma área que a gente não entra muito, porque não é o nosso tema do podcast, né? Então ele fala, existem várias maneiras de você testar se esse produto está funcionando, por exemplo, oferecer esse produto fictício. Poxa, se eu desse um produto sobre X, será que as pessoas comprariam? Então testa, começa a vender esse produto fictício para as pessoas ao seu redor, vê se elas têm interesse. Cria uma página, diz que o produto está esgotado. Cria umas 3 páginas com 3 produtos diferentes, diz que o produto está esgotado, mas coloque seu e-mail aqui caso você tenha interesse. A página que as pessoas mais clicarem é o que elas provavelmente mais gostariam de ter. E assim você consegue delimitar. E aí ele dá uma série de estratégias de como encontrar o melhor produto para você vender. E assim você consegue ficar livre geograficamente. E aí o objetivo é você criar uma empresa que se autogerencie e não precise de você lá. Então um produto que se venda tá ali. Você precisa fazer uma gestão básica de 4 horas por semana, que é assim que ele faz atualmente. E o produto tá ali, você não vai ter muito gasto. Já tá, no caso, produto digital, por exemplo, já tá gravado, que é o que ele fala para fazer. Mas aí já foge um pouco também do propósito de cada um, né? Cada um tem... É isso que funcionou para ele, aí vai de cada um. O que eu mais gosto mesmo desse livro são as 2 primeiras letras e a automação. As 3 primeiras letras. Então, a definição que pega muito ali no autoconhecimento e na inteligência emocional, eliminação, que pega muito na nossa produtividade, e a automação, que é a definição de processos, que faz muita diferença. Definir processo para a empresa ajuda pra caramba. Então, basicamente, esses são as 500 páginas do livro. Obviamente, ele traz muito mais coisa. Então, ele traz modelo de como você colocar resposta automática que não ofenda ninguém, para você ser assertivo, para fazer o que você quer. Então, ele dá várias estratégias de comunicação para você ser assertivo, para aprender a dizer não, etc, etc. Então, realmente um livro bem, bem, bem completo e vale a pena para quem gosta desse tema. E vamos encerrando, então, o episódio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você sabe que também gosta desse tema. Não precisa pensar em todas as pessoas do mundo, não. Uma pessoa, gente. Pensa nessa pessoa e envia agora. Eu tenho certeza que ela vai conseguir aproveitar bastante. E fala pra ela, olha, eu pensei com carinho em você, eu acho que isso super se encaixa. Ela vai ficar feliz que você pensou nela. E vai ser muito bom ela receber esse conteúdo. Se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, pode seguir o Inex Oficial no Instagram, a gente posta conteúdos diários lá. A gente também tá postando agora nos nossos pessoais. Se quiser me encontrar, eu tô como a Carol Meirelles no Instagram. Vai ser bem legal saber que você veio daqui. E Natan e Viviane?
Meu Instagram é @NathanNegrelli. Vai ser um prazer ter vocês lá. Foi um prazer estar com vocês nesse episódio. E até a próxima semana, pessoal. E o meu é @Viviane Lauren. Espero vocês nos próximos episódios. E aproveitem para fazer todos os exercícios que realmente você vai diminuir as suas horas de trabalho e se dá o luxo de viver uma vida plena, repleta de prazer e principalmente de descanso que você também merece. Com certeza. Já aplica isso aí e começa a viver uma vida feliz hoje. Não vai esperar, que nem o Nathan falou, vários e vários anos sofrendo, fazendo uma coisa que você não gosta, quando você poderia tornar muito mais eficaz aquilo que você já faz e liberar tempo para você viver sua vida de uma forma prazerosa, de uma forma legal. É isso aí. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.